No vídeo de hoje eu quero te fazer logo uma pergunta. Você está preparado para ser atendido ou ser atendida por um robô? Se você estiver passando mal com alguma dificuldade aí no seu corpo, não tiver como correr para um médico, mas você sabe que pode fazer uma ligação e ser atendida por um robô, você vai fazer isso tranquilo? Então, se você fará isso tranquilo ou tranquila, esse vídeo é para você. Mas também, se você não está tranquilo para essa realidade, esse vídeo é para você também. Porque o que eu quero refletir aqui hoje é sobre isso. Você está disposto ou disposta a fazer uma consulta com um robô? Tá certo? Então, meu nome é Maurício Oliveira e nesse canal Império Valioso nós falamos aqui sobre posicionamento estratégico na internet para empreendedores, mas também nós falamos sobre saúde mental desses empreendedores, porque ao mesmo tempo que o empreendedor, o empresário precisa planejar, organizar, captar clientes, administrar o seu negócio, buscar lucros, ele também, enquanto ser humano, tem uma família, tem anseios, tem dores, tem medos, pode passar por momentos de ansiedade e nesse conjunto nós atendemos nas duas áreas, seja no seu próprio negócio, como também cuidar da sua mente, da sua saúde mental. E dentro desse tema de hoje, o que eu quero compartilhar foi o que eu acabei pensando há alguns dias e é também junto com algumas inteligências artificiais. Eu tive essa ideia de fazer um vídeo voltado para isso. Por quê? Hoje está sendo muito utilizado a telemedicina, não é isso? Então, de repente, muitos convênios estão utilizando a telemedicina, em que você não precisa ir até o hospital, mas você acaba sendo ou ficando em casa, fazendo uma ligação e sendo atendido, você em casa e o médico lá no consultório dele, ou de repente até também na casa dele. E você tem essa tranquilidade com isso, porque você sabe que é um médico, um especialista da área, e ele pode te atender, como acontece muito também essa questão das terapias online. Então o terapeuta está de um lado, o cliente do outro, e há esse momento da sessão terapêutica. Só que pense agora que vai se tornar cada vez mais normal por causa da robotização, a alta tecnologia, tá certo? Muitos robôs que agora estão até falando os robôs humanoides. Então, imagine só agora, até porque as empresas vão querer diminuir custos e aí o que vai acontecer? Utilizarão muitos robôs, inteligência artificial, automações para ter maiores lucros, diminuindo custos e eles vão atender muitas pessoas nesse formato. Só que agora, como que vai ser esse momento? Será que imagine você agora precisando de fazer uma consulta médica, saber que você vai ligar e do outro lado terá um robô para te atender. Muitas vezes nós não sabemos, mas hoje em dia, em vários locais, várias empresas, quando você faz uma chamada ali no chat, a gente sabe que é uma automação que está ali conversando com a gente. Muitas vezes até você ligando para uma determinada empresa para resolver algum problema. Tem a tal da secretária eletrônica, mas também tem as automações respondendo. Pelo celular, então, muito mais rápido. Então, está muito em alta esse tema, o tema das automações, ou das inteligências artificiais, ou da robotização. Só que o grande tema de hoje desse vídeo é falar sobre isso. Você está pronto para fazer uma consulta de um médico virtual, mas sabendo que do outro lado tem um robô? Será que você ficaria tranquilo ou tranquila? Ficaria segura? Teria a certeza de tomar os passos que ele te orientar? Então, alguns vão dizer que sim, alguns vão dizer que não sabem e outros ainda vão dizer que não serão capazes. Eu quero te pedir que você coloque aí nos comentários do vídeo. Você faria o que sabendo que do outro lado quem vai te atender é um robô? Então, sabendo disso, nós precisamos lembrar o seguinte: as inteligências artificiais estão sendo treinadas cada vez mais, os robôs estão sendo treinados cada vez mais. Então, o grande detalhe disso é que
eles vão poder fazer um trabalho muito mais eficaz, ou pelo menos é o que é dito até agora, e o que muitas empresas estão utilizando esses recursos por causa disso, que eles são muito mais eficazes do que muito ser humano. Alguns podem até dizer, mas os robôs erram, os robôs falham. Então, mas ser humano também falha. Quantas notícias, quantas vezes a gente viu alguns casos nesse sentido também, que por causa de um erro médico aconteceu algo grave com aquele paciente, né? Inclusive alguns até foram a óbito por causa daquele erro médico humano. Então, isso vai ser cada vez mais evidente, a utilização de robôs, e muitos de nós vamos estar aceitando, bem ou mal, muito ou pouco, porque a tecnologia está aí. Hoje já se fala em tecnologia das casas, não é? As casas inteligentes, todo o sistema eletrônico interligado na casa inteira, que com apenas a voz você comanda a casa inteira. Hoje nós temos os relógios, não é? Então a gente tem um hábito já de usar o relógio, e por causa do relógio você acompanha o seu batimento cardíaco, quantos passos você deu e assim por diante. Muitos outros relógios sofisticados fazem muitas coisas, e nós estamos sendo incluídos nesse sistema de automação, de comunicação ou de convivência com a automação. E com o robô é só questão de tempo. Alguns dizem aí que com a Agenda 2030 vai explodir essa questão das inteligências artificiais cada vez mais, e a robotização vai comandar muitas áreas. Tanto que eu até fiz outro vídeo no canal também falando sobre as profissões, e vou fazer uma série de vídeos aqui ainda sobre profissões que vão deixar de existir, tá certo? Mas lembre-se, algumas vão deixar de existir, outras irão surgir. E o que nós devemos fazer? Além de estar preparado para passar por uma consulta com um médico robô, que pode ser muito bem programado, nós também precisamos nos preparar ou nos qualificar em profissões que serão tendências para o futuro. Então não perca tempo, porque essa é uma realidade que, além de ser virtual, é uma realidade, sem criar uma redundância, é uma realidade real. Tá certo? Eu estava até pensando em incrementar essas palavras no meu canal sobre falar sobre negócios, saúde mental e realidade artificial, né? Porque ao mesmo tempo que é artificial, é real também. Então, tome um grande cuidado, ou tenha um alerta, porque isso será cada vez normal. Como eu já falei, em países que tem muita tecnologia, isso com certeza já é cada vez normal. Em países que não há muita tecnologia e a sociedade não vive nesse meio, eu acho uma coisa distante, mas vai crescer cada vez mais. Tanto que eu falei, a telemedicina ela vai ser cada vez mais popularizada. Então você de casa, lembra no tempo do que a gente passou aqui 2 anos atrás em todo mundo? Paralisou o mundo inteiro. O que acontecia? Eu mesmo aqui em Portugal, acontecia de ter que ligava no médico, a mulher atendia, conversava com ela algumas questões e não tinha que ir no hospital. Eu acredito que isso aconteceu no mundo todo. Então, os médicos já conversavam com os pacientes à distância. E depois desse momento que paralisou o mundo inteiro, isso está cada vez mais normal, a questão da telemedicina, não é? O Pablo Marçal falou muito na campanha dele em São Paulo sobre a telemedicina, que é até para desafogar as filas do médico, e muitos políticos estão falando ou fazendo isso também. Então, está cada vez mais forte esse tema da telemedicina. Primeiro ponto, os diagnósticos automáticos são mais rápidos e precisos. Então, de acordo com algumas questões ali, para ter um diagnóstico vai ser muito fácil, vai ser muito preciso também. É claro que muitos vão dizer, mas o robô erra. Como eu já falei antes, o ser humano também pode errar. E queira ou não, da mesma forma que eu falei de um relógio, de um equipamento para dentro de casa, que a gente aos poucos está colocando isso em nosso meio, o robô
aos poucos vai estar em nosso meio. Seja uma sociedade com muita vivência em tecnologia, seja uma sociedade ou um grupo social que tenha pouco contato com tecnologia. Isso é real, tá certo? Então os diagnósticos serão facilitados, serão cada vez mais ágeis, tá certo? Então, esse é o segundo ponto. E também dispositivos vestíveis monitoram sua saúde em tempo real, que é onde eu quis trazer a questão do relógio. Hoje, a gente acredita que o relógio, ele está trazendo a temperatura do nosso corpo, ele, para alguns, essa questão de diabetes, essa questão do açúcar no sangue, essa questão do aceleramento do coração. Então, a gente utiliza objetos ou dispositivos vestíveis. Tá certo? Então, várias coisas que estão sendo incutidas, estão sendo incluídas no nosso meio, no nosso dia a dia, daqui a pouco o robô vai se tornar normal. Olhando agora parece diferente, parece estranho, parece coisa de filme, ficção científica, mas aos poucos entrará em nosso meio. Seja em sociedades que já têm um alto contato com alta tecnologia, que isso aí para eles com certeza já está sendo normal. As empresas vão investir cada vez mais por causa disso também. E a sociedade que tem pouco contato com tecnologia vão ver nos vídeos, nos filmes, mas vai chegar a hora que eles também vão vivenciar isso também. E quando menos esperarem, nós estaremos sendo atendidos por robô. Então, deixa aí no comentário se seria tranquilo para você hoje em dia ser atendido por um robô. Você prefere ser atendido por um robô ou por um ser humano? Você ficaria em paz conversando ali sabendo que do outro lado tem um robô ou ficaria com medo? Tá bom? Então que Deus abençoe. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí e fala alguma tendência aí que você acha para o futuro e deixa sugestões para os próximos vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.